Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever em nosso canal e acionar o sininho. E ao acionar o sininho, escolha a opção Todas para receber as notificações de novos vídeos de nosso canal. Sejam bem-vindos à Rede Ambiente TV. E o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro quer saber do INEA. Quer saber sobre uma contratação de 108 milhões de reais para que uma empresa desenvolva ações de despoluição de rios que drenam para o Rio Guandu. De acordo com o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, esta contratação fugiu os mínimos das bases legais para esse tipo de contratação. Bom, de acordo com um documento produzido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, verifica-se a nítida afronta à isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a economicidade da contratação, que devem ser de pronto sanadas. Ademais, ressaltamos que a região que engloba os rios Poços e Ipiranga integra o bloco 4 do leilão da SEDAI, concedido à Água do Rio, que deverá realizar investimentos para a universalização da rede de esgoto na região, conforme o plano de negócios apresentados na concessão. É importante destacar que o objeto desta contratação é implementar uma solução de curto prazo para o problema de alta concentração de cianobactéria na Lagoa do Guandu. Sendo assim, a análise de soluções com perfis diversos, como a construção de ETEs, que demandam obras de infraestrutura em localidades altamente urbanizadas e densamente povoadas, não agregam ao exame de viabilidade de competitividade. O mais interessante é que esta contratação, essa quantidade de recursos, o INEA aprovou dentro do Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Guandu, o Comitê Guandu. O Comitê Guandu, em uma de suas reuniões, aprovou o aporte de recursos de 107 milhões para desenvolver essas ações por esta empresa. Resolução Comitê Guandu número 162, de 3 de agosto de 2021, que dispõe sobre a destinação de recursos para a execução de infraestrutura complementar ao tratamento de esgoto no âmbito do programa Sanear Guandu. Artigo 2º. Fica aprovada a destinação de recursos no limite de 107 milhões, vinculadas à Agenda 5, Saneamento, Subagenda 5.3, Esgotamento Sanitário e Programa 5.3.1, Levantamentos, Estudos, Projetos e outras de ações para o esgotamento sanitário do Plano de Aplicação PA, vigente no Comitê Guandu, sendo aportados da seguinte forma. A DT Engenharia, empresa contratada sem licitação, já recebeu aproximadamente 35 milhões. A Secretaria de Controle Externo do TCE pediu a suspensão de todos os pagamentos à DT Engenharia. O caso está com a conselheira do TCE, Andréa Cerqueira Martins, que ainda não se posicionou sobre o pedido da Secretaria de Controle Externo do TCE, mas determinou que o Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, apresente as devidas explicações para as diversas irregularidades apontadas no relatório da auditoria do TCE. O INEA pediu a prorrogação de prazo, ficando de responder sobre as irregularidades apontadas pelo TCE no mês de março. O professor Paulo Canedo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, dentro de reuniões do próprio comitê, apresentou alternativas basicamente 0,800 ou que custam pouco recurso. Mas o apresentado pelo engenheiro sanitarista Paulo Canedo foi desconsiderada pelos membros daquele comitê. Primeiro, eu não propus retificação de rio algum. Eu deixo os rios com todas as suas curvas, tais quais eles estão. Na verdade, o DNOS, ao fazer os diques daqueles rios, manteve os rios curvos tais quais eles estavam criados por Deus. Segundo, não tenha você a ideia de que não haverá formação de poças de extravasamento. Continuarão a existir.
porque esses diques que tem lá na Eta Guandu, na Seropédica, eles são endiqueamentos baixinhos. O que é baixinho? Baixinho é 40 centímetros, 50 centímetros. É isso. E, portanto, toda vez que chover forte, a água passa por cima dos diques. Aí você pergunta, então para que servem os diques? Os diques servem para conter a água em movimento lótico toda vez que não houver chuva e toda vez que, ele, consequentemente, tem uma carga orgânica com alta concentração. Aí essa água não empoça, ela não contribui com carga orgânica para a região do que você chamou de polder, que não é bem, mas enfim, vamos manter a sua nomenclatura. Portanto, que hoje são as lagoas. Então a ideia é, se não está chovendo, vamos botar só um rio, só para a gente poder ficar mais simples de entender. Pegar o Rio Poços. O Rio dos Poços, toda vez que não estiver chovendo, ele não contribui para Lagoas, ele vai direto para aquele ponto lá perto da Eta e se mistura com Guandu. Se mistura em quanto? 51 vezes mais água. Portanto, ele dilui a sua poluição. E isso é bom? Diluir a poluição é bom. Mantê-lo poluído é ruim. Para isso eu tenho que consertar a qualidade de água do Rio dos Poços. Obra para próximos 5 anos. Enquanto isso não ocorre, eu fico satisfeito com a diluição dela. E a lagoa? A lagoa não está recebendo essa água. A lagoa está recebendo o quê? A água da chuva, que vai lavar a bacia e vai acumular na lagoa. Consequentemente, a lagoa terá a cada ano uma qualidade de água melhor. Aparentemente, gastar dinheiro do contribuinte é a tônica. A população sempre paga caro e tem migalhas em benefícios por aquilo que paga. Enquanto as histórias prosperam, sejam dentro do Comitê Guandu e pelo órgão INEA, a população continua adquirindo uma água de péssima qualidade. As prefeituras que margeiam a bacia do Rio Guandu receberam montanhas de dinheiro por conta da privatização da SEDAI. No entanto, estas prefeituras, que inclusive têm assento no Comitê Guandu, até o presente momento não apresentaram nada em relação a evitar que o lançamento de metros e metros cúbicos de esgotamento sanitário nos seus municípios cheguem aos rios que drenam para a bacia do Rio Guandu. Essas mesmas prefeituras, além de receberem montanhas de dinheiro por conta da privatização da SEDAI e não fazerem nada para evitar o lançamento de esgotamentos sanitários in natura nos rios que drenam para o Rio Guandu, ainda são agraciadas com recursos oriundos do Comitê Guandu para a construção de estação de tratamentos de esgoto, as ETEs. ETEs que já mostramos aqui em nosso canal, ETEs abandonadas nesses municípios no meio do mato. Ou seja, os governos, as prefeituras municipais captam recursos, constroem os equipamentos que são públicos, fazem toda uma politicagem com essas construções, muitas delas superfaturadas, onde parte da grana vai para o bolso de alguém, e depois que passa todo esse processo, deixam esses equipamentos abandonados. E os esgotos continuam sendo lançados nos corpos hídricos que drenam para o Rio Guandu. O interessante é que o próprio Comitê Guandu possui as informações sobre as estações de tratamento de esgotamento sanitário nos municípios que seus rios drenam para a bacia do Rio Guandu. O próprio comitê disponibiliza um raio-x sobre as estações de tratamento de esgotamento sanitários, demonstrando aí os municípios, as estações em operação, estações em restrições e estações paradas. No painel é possível ver a quantidade de estações de tratamento paradas. E mesmo aquelas que estão em funcionamento, vamos abrir aí aspas, até porque essas informações são encaminhadas pelo município. E aí fica a questão, será que essas informações procedem de fato ou foram produzidas? E vemos aí que mesmo que sejam
informações produzidas, a quantidade de estações de tratamento de esgoto paradas, abandonadas no meio do mato, é muito grande. Recursos públicos, recursos do trabalhador que construíram equipamentos que não servem para nada para a melhoria da qualidade hídrica da bacia do Rio Guandu. Pelo visto, ser corrupto, não cumprir com as atribuições, contar história, é vantajoso no estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Prefeitos, prefeituras que não fazem o que deveriam fazer, contam aí com o apoio de instituições chamadas ONGs, organizações não governamentais, sem fins lucrativos, mas que os seus criadores, diretores, coordenadores recebem, porque vivem a captar recursos para contar a história de um mundo que não existe, enquanto a sociedade paga caro para receber em troca migalhas, como a água fornecida pela SEDAI, uma água completamente inapropriada ao consumo, haja vista a quantidade de poluentes, de parasitas, de material particulado que é encontrado nessa água. Esperamos que um dia isso mude. Esperamos que um dia as bases legais possam ser modificadas, penalizando de fato essas pessoas e instituições que participam desses processos com a suposta vontade de atuar pela coletividade e a sociedade, mas que estão ali para captar recurso e se dar bem no processo. Esperamos que essas pessoas que representam essas instituições sejam presas para dar exemplo. Instituição do terceiro setor, no nosso entendimento, até porque presidimos a instituição do terceiro setor, não deve competir com o sistema, mas fiscalizar para que o sistema cumpra o seu papel, pois o sistema já recebe muito de um povo sofrido que trabalha muito e não tem o retorno daquilo que paga. Saudações socioambientais e até a próxima.